Muito obrigada, Andréia. Então, vocês viram a grande dificuldade, às vezes, do diagnóstico e do diagnóstico diferencial, porque são sintomas frequentes: dor, diarreia, alteração do hábito intestinal, sangramento. E agora vem o grande vilão. O que eu comi que me fez mal? E aí começa a rota, viu? É celíaca, tira o glúten. Não, é o leite, tira o leite. Não é nervosismo, é a sogra que está morando em casa. Então, a primeira coisa que o ser humano faz, intuitivamente, é: eu vou parar de comer, que os meus sintomas vão passar. E muitas vezes esse paciente chega no diagnóstico completamente desnutrido. Ele chega completamente perdido na sua dieta. E muitas vezes o que hoje nos preocupa muito também é as fake news das dietas. As dietas de tudo que é nome que existe, que vão curar a doença. Então, com esse tema que é super importante, eu tenho a honra de convidar a nutricionista Maria Isabel, que é também da nossa direção da ABCD, foi fundadora da ABCD, que é especialista em administração hospitalar, é mestre em nutrição experimental pela USP, é especialista em nutrição clínica, nutrição parenteral, enteral, e a nossa grande nutricionista da ABCD, que todos vocês já devem conhecer. Aliás, tem um manual na saída, quem tiver interesse, manual nutricional das doenças inflamatórias intestinais. Então, ela vai nos ensinar: doutor, o que eu posso comer? Eu digo, vamos para a nutricionista. Obrigada, doutora Adalberta, por nos receber nessa cidade linda, maravilhosa. E obrigada a vocês por estarem aqui junto com a gente para falar um pouco de nutrição também. Vou pedir para você trocar para mim. Então, a ideia aqui é falar de coisas básicas. Vamos lá, meu amigo, troca aí que aqui não vai dar. Por favor, o próximo. Quero começar falando microbiota intestinal. Próximo. Vamos entender, porque vocês vão chegar, para a gente poder chegar na nutrição propriamente dita. A primeira pergunta que o paciente chega: por que eu tenho essa doença? A causa são inúmeras, né? E ali a gente vai falar agora sobre dois pontos muito importantes: a microbiota e o meio ambiente. Próximo, por favor. Quando a gente pensa em microbiota, o que a gente está pensando é o seguinte: algo que não é o ideal, uma situação de microbiota saudável está mudando. Então, essa modificação da concentração e do tipo de micro-organismo no nosso intestino começa a alterar, a tirar toda a nossa proteção de barreira intestinal, tira todo aquele muco protetor, e quando essas bactérias vão invadindo e vão desencadeando um processo inflamatório, começa a conversar com as células imunes, e tudo isso starta, então, uma superinflamação. E a gente vai ver que entre as células do nosso intestino, nós temos uma ligação muito forte, que chama tight junctions, que impede que o que temos da luz ultrapasse. Entretanto, quando essa modificação dessa turma muda, então eu tenho umas bactérias muito mais inflamatórias, e eu vou mostrar para os senhores como acontece isso, essa junção apertada vai se modificando. O próximo, por favor. Você mudou aqui? Não só a microbiota, por que a gente muda? E aí a gente vai pensar o que pode estar causando essa modificação da nossa turma da microbiota. E aí a gente vai pensar no que nós estamos comendo. E hoje nós sabemos que uma alimentação do tipo ocidental, onde é rico em gorduras, frituras, ultraprocessados, açúcar, leva, e é lógico, associado a aditivos, vai levar na mudança daquela população, que leva à ruptura, como eu mostrei para os senhores. E pode ter também um não processo digerível adequado, que também vai tudo levar ao quê? A modificação da nossa microbiota. E aí eu tenho, então, instalado essa situação. Menos diversidade microbiana, mais bactérias pró-inflamatórias, patogênicas. Perdi
a nossa barreira intestinal. Então, que de um lado eu tenho os efeitos anti-inflamatórios, eu estou perdendo, eles estão enfraquecidos. E aí, o que quer dizer isso? Próximo. Quer dizer que uma turma bem legal que a gente tem lá no nosso intestino, uma bactéria do bem, que o nome dela é Faecalibacterium prausnitzis, ela diminui consideravelmente. E isso leva o quê? A gente vai mostrar para vocês que perde essa proteção do NF-κB, que já eu vou explicar, aumenta a produção de interleucinas do tipo 8. Essa bactéria super do bem, por que ela é do bem? Porque quando ela fermenta alimentos saudáveis que a gente come, produz ácido graxo de cadeia curta. Para que é esse ácido graxo de cadeia curta? É o principal nutriente das células do nosso intestino. Se a bactéria que mais produz não está durante a doença inflamatória intestinal, eu não vou ter. Eu não vou ter, então, o nutriente que protege o nosso intestino. Eu vou ter um comprometimento das células, que são as células que nos ajudam na defesa. Nós vamos ter uma diminuição do ácido litocólico, que também ajuda nessa defesa. Eu diminuo o que é bom e adivinha o que eu estou exacerbando? O que é ruim. Eu vou ter, nessa situação, um aumento da Escherichia coli aderente invasora, que ela adora, sabe fazer o quê? Estragar toda a nossa parede intestinal. Vai aparecer também, nessa situação toda, um tipo de ácido e um tipo de bactérias que, além de produzir toxinas, além de ajudar a aumentar os fatores anti-inflamatórios, eu potencializo todo o processo inflamatório. Então, por isso eu quis começar a nossa aula sobre a parte de microbiota, para vocês entenderem o que pode estar acontecendo nesse intestino, e uma das causas é dependendo do que o nosso paciente come. Então, quando chega um paciente para nós, o que vem imediatamente na minha cabeça? Bom, eu preciso avaliar esse paciente. Ele perdeu peso, quanto de peso ele perdeu? Eu preciso definir, então, como que eu vou nutrir, quanto eu vou dar de calorias, proteínas, e quero chamar a atenção dos senhores aqui. Eu observe muito os micronutrientes. Esse paciente ele não perde só gordura e músculo. A gente vai ver que os micronutrientes, vitaminas e minerais vão estar muito, muito diminuídos. E não basta a gente só avaliar e detectar. Nós temos que acompanhar esses pacientes. Então, quem são os pacientes que eu tenho que ficar de olho? Olha, são só esses. Aqueles que estão bem nutridos e estão em remissão. O paciente está em remissão, eu tenho que ficar, sim, porque muitas vezes ele entrou em remissão, mas o status nutricional dele pode ainda estar comprometido. Mas eu posso ter um paciente bem nutrido, mas a doença já está leve, a doença pode estar grave e ele está perdendo muitos nutrientes, ele pode estar com uma doença onde ele tem uma estenose, que a nutrição vai ter um papel importante, ele pode estar desnutrido ou em risco de desnutrição. Então, para cada um desse tipo de pacientes que se enquadra aqui, passa para mim, por favor, eu tenho que ter um olhar individualizado. Infelizmente, eu não vou dar uma receita de bolo, não existe receita de bolo para cuidar de paciente com doença inflamatória. Como diz o professor Gibson, praticamente nós temos 4 pilares de atenção na nutrição. Primeiro, otimizar o estado nutricional. Por quê? Porque a terapia nutricional vai estar andando junto com a terapia medicamentosa. A gente vai ver os resultados quando eu somo isso. Vamos ajudar a tratar a inflamação através da alimentação, vamos melhorar os problemas não relacionados à inflamação e vamos incentivar uma dieta adequada. Então, no primeiro item, onde eu penso, por que eu vou olhar com os olhos diferentes da nutrição, é porque não basta só eu saber se ele está com peso adequado, obeso ou magro. Eu tenho que olhar muito mais além disso, eu tenho que ter uma visão se ele perdeu massa muscular, a que ponto essa inflamação está atingindo esse paciente. As deficiências dos micronutrientes também.
Então, quando eu penso em sarcopenia, miopenia, perdas de depressão de micronutrientes, mas eu também tenho que pensar o outro lado da moeda. Nós hoje temos em torno de 30% a 40% de pacientes obesos. E eu vou mostrar para os senhores o que isso repercute também. Vamos ver que tudo isso não adianta eu identificar, orientar se eu não acompanhar esses pacientes. E eu quero então lembrar aos senhores que todo esse processo inflamatório não só está alterando a mucosa intestinal, perdendo a camada de proteção, levando uma desbiose, mas esse processo, a doença inflamatória, que faz perder massa muscular, liberação de citocinas inflamatórias, conversa com o sistema nervoso central e vai fazer o quê? Mudar todo o metabolismo. E isso acarreta na desnutrição. Mas é uma desnutrição não só de perda de massa esquelética, de peso. Ela pode afetar também o quê? A parte respiratória, a parte pulmonar, a parte de músculo, a parte de pele. E vocês observam que o paciente não está cicatrizando. E muitas vezes a não cicatrização pode estar relacionado a esse ciclo todo que a gente vê de perda nutricional. Então, como é muito conhecido esse slide, onde vamos ter a janela de oportunidade para tratar o paciente, eu faço um paralelo e chamo a atenção dos senhores para a gente também não perder a janela de oportunidade de nutrir o paciente. Porque já é sabido que o tempo de paciente no hospital está diretamente relacionado com o seu status nutricional. Se os senhores observam aquela curva, é um paciente bem nutrido e não está inflamado. Quando eu vejo um paciente bem nutrido, mas com uma inflamação alta, as curvas praticamente elas se sobrepõem. Por quê? Porque o paciente tem um status nutricional bom, ele vai conseguir responder bem ao tratamento. Entretanto, na hora que isso funciona, a gente tem um desnutrido com baixo PCR, veja, é essa curva roxa. Ele está desnutrido, mas não está inflamado. Ele já vai ficar mais tempo no hospital. Mas na hora que ele desnutre e ele está muito inflamado, essa distância, esse tempo de permanência no hospital vai prolongar muito mais. Então fiquem atentos, o paciente está com dificuldade de digestão, de absorção, todo o processo de transporte, de integridade vai estar comprometido. Supercrescimento bacteriano, lembre-se, vou ter muita produção de substâncias osmóticas, isso vai acelerar a diarreia. E tudo isso acontece o quê? Ele ingere menos, ele come menos, e todos os sintomas e alterações vão acontecendo simultaneamente. Lembrando, então, não é só de desnutrição que eu tenho que me preocupar, eu tenho que ficar atento à anemia. A literatura nos fala que mais de 50% dos pacientes apresentam deficiências de ferro. A presença da má absorção de lactose, independente de ele ser intolerante ou não, é um problema que a gente encontra com muita frequência. Doença óssea, então não é incomum, principalmente em crianças que usam muito corticoterapia, virem com uma osteopenia. Vamos ficar atentos, e com isso atraso no crescimento, e da vitamina D. Quero chamar a atenção da vitamina D, ela tem um papel muito importante, onde ela é associada a quem? Olha que interessante, aos ácidos graxos de cadeia curta, mais aos polissacáridos, essa tríade potencializa o efeito anti-inflamatório do nosso intestino. Entretanto, à medida que vai caindo os níveis séricos de vitamina D, a gente vai perdendo essa capacidade positiva ou de anti-inflamatória, e aí eu entro numa situação mais pró-inflamatória. Então, eu só vou corroborando em situações que pioram o nosso paciente. Então, lembrando que à medida que eu ingiro menos, eu aumento o risco de deficiências. E aí eu caio nessa cadeia, né, onde eu tenho pouco micronutriente, acaba o meu estoque,
o paciente, o organismo acaba tentando absorver mais, mas não absorve porque não entra, e aí vai perdendo defesas, vai comprometimento, e isso cada vez mais pode piorar todo o sintoma da doença. Por quê? Porque a ingestão está comprometida. E chamando só a atenção da obesidade, que é o oposto, o excesso de gordura, que eu tenho gordura sendo ali níveis séricos, ela aumenta a liberação de citocinas pró-inflamatórias. E isso está ligado a quê? Se a gente for olhar essa gordura, ela vai ter uma sinalização com a célula que vai aumentar cada vez mais a liberação de citocinas inflamatórias. Quero destacar aqui a interleucina 1, por exemplo. Essa interleucina 1 vai entrar dentro da célula e ela, uma vez dentro da célula, ela vai ser vai fosforilar uma proteína quinase que a gente tem lá dentro. Essa proteína quinase fosforilada, ela vai pegar esse composto, que é o NF-κB, unido com o IKK, que eles unidos não fazem nada, mas uma vez fosforilado, veja o que acontece, é rompida essa ligação. Quando eu rompo essa ligação, o IKK fica, o NF-κB entra dentro do núcleo da célula. Ele dentro do núcleo da célula fala o quê? Faz mais interleucinas inflamatórias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele faz uma proteína que vai mandar fazer o quê? Olha o que ele vai mandar fazer. Rompe as proteínas da tight junctions, libera a união entre as células. Na hora que eu libero a união entre as células, eu tenho o quê? A translocação bacteriana. Isso, o paciente não tem doença inflamatória. Isso é uma situação de obesidade. Diferente de uma situação onde eu tenho um peso adequado. A sinalização é outra. As minhas células vão falar, faça células que tenham um processo anti-inflamatório. Então, por isso é extremamente importante a gente pensar, bom, então como eu vou nutrir esse paciente? Muda para mim. Como a doutora Marta colocou muito bem, vou procurar na internet como eu vou nutrir. Ah, é fácil, ó. É só seguir qualquer um desses. E aí, pessoal, a gente vai ficar maluco, porque vai ter um que manda tirar o glúten, outro que manda tirar o açúcar, outro que manda tirar o leite, outro que manda comer só verdura, só grão e assim por diante. Eu só quero focar no que realmente a gente tem de guidelines. Muda para mim, por favor. Como o professor Gibson coloca, nós temos 2 pontos cruciais. Podemos trabalhar com a nutrição integral exclusiva, ou dieta de exclusão associada à nutrição parcial. Por que a nutrição integral exclusiva ela traz um resultado tão bom? A gente não dá nada de alimentação de via oral para o paciente e mantém ele 6 a 8 semanas com uma solução, onde nós vamos ver, sim, ele entra em remissão, chegando até 70%, que vai garantir cicatrização e vai não necessitar tanto corticóide. O que está acontecendo no intestino quando eu estou só nutrindo ele por uma via? Na verdade, eu estou tirando a exposição a outras substâncias xenobióticas, eu estou levando uma resposta direta àquele sistema imune, eu estou melhorando o estado nutricional, mas também estou, em primeira instância, mexendo na microbiota intestinal. Eu estou falando, está entrando nutrientes para aumentar a população das bactérias anti-inflamatórias. Vou melhorando, então, a resposta da parede imune, da parede intestinal. Vou melhorando todo o processo de metabolismo e, consequentemente, eu melhoro esse paciente como um todo. Entretanto, como todo mundo sabe, é difícil ficar de 6 a 8 semanas recebendo um único tipo de solução, né? Uma dieta pode ser via oral ou via interal, mas não mastiga nada, né? E esse grupo lá de Israel, capitaneado pelo Dr. Levine e a nutricionista Signa Bonet, eles pensaram, tá, eu sei que a nutrição integral exclusiva dá resultado,
Mas é muito difícil ficar sem comer. A gente não consegue ficar sem comer, já vai ter um coffee break. Então, o que a gente precisa? A gente precisa associar alimentos que venha a reduzir a exposição àquilo que traz pró-inflamatórios e que não vá trazer efeito negativo. Então, foi isso que eles montaram, uma ideia de manter um pouco nutrição integral, que eles chamam de parcial, 50%, e o restante, alimentos. Mas alimentos naturais, alimentos que vão ajudar. E com isso, vejam, senhores, que os trabalhos mostram, sim, quando eu associo terapia biológica com terapia nutricional, seja a resposta clínica, a remissão clínica, a resposta endoscópica, traz benefícios muito maiores do que eu só trabalhar com a terapia biológica. E aí esse mesmo grupo do Dr. Levine, lá de Israel, falou, bom, já sei, a nutrição integral exclusiva, que é estudada desde 1990, mas se essa nova alternativa traz efeito, então vamos fazer uma pesquisa com 2 braços e ver qual é a melhor. E esse trabalho foi feito, os pacientes começaram a ser chamados em 2019, só para recordar, era pré-pandemia, por isso o N ficou pequeno, porque logo começou a pandemia, não conseguiram tantos pacientes. Mas eram todos crianças e adolescentes com diagnóstico recente e a doença de Crohn leve a moderada. O início, as 2 primeiras semanas do trabalho, era igual para os 2 grupos, para os 2 braços, nutrição integral exclusiva. O braço lá de cima era o quê? A nutrição integral parcial, com a dieta controlada de alimentos que tem um efeito positivo. E a linha de baixo era manter a nutrição integral exclusiva até a 8ª semana e depois começar a liberar a dieta ad libitum, como que você quiser, sem pensar no que comer. E o resultado desse trabalho mostrou que até a 8ª semana, onde o braço da nutrição integral exclusiva não tinha comida ad libitum, em termos de remissão, vejo, senhores, que a dieta de exclusão trouxe um efeito na remissão melhor. E na semana 14, olha como já começa a dar diferença. Sem diferença na remissão sustentada e sem corticóide, mas na remissão clínica, depois que deixa comer tudo de como que você quiser, aí já o efeito já não parece ser tão positivo. Ou seja, liberar qualquer comida, frituras, gordura, voltando, eu levo uma piora na microbiota. E aí eu inflamo de novo esses pacientes. E na parte da nutrição, quando você usa alimentos naturais, você tem uma resposta do status nutricional melhor. Então, o que a gente tem hoje, no mundo inteiro, hoje a gente já tem essa ideia de você usar uma nutrição mais natural nas diversas fases da vida, onde já está muito bem estudado até a fase adulta, na parte de envelhecimento ainda é que falta mais estudos. E lembrando que nós, nutricionistas, a gente tem então um papel importante para não só saber os alimentos adequados, mas colocar, respeitando não só preferências, mas estilo de vida, cultura, o estado da doença do paciente. Para quê? Para que realmente a nutrição tenha um papel importante para esses pacientes. E o professor Gibson fala, então, a alimentação tem um papel importante, desde que ela seja saudável. Vamos, então, seguir. E para terminar, eu gostaria de chamar, então, a atenção dos senhores, que é extremamente importante a nutrição, e em toda a fase de vida, pensando na massa óssea, pensando em prevenir desnutrição, prevenir deficiências nutricionais, atenção com aquelas crianças que, por alguma razão, eliminam algum tipo de alimento, tem uma aversão alimentar, e atenção na sarcopenia. E mostrando que a nutrição tem um papel importante, mas ela está inserida o quê? Dentro da equipe multidisciplinar, porque sozinho ninguém trabalha
e não leva benefícios ao paciente. Então, como aqui nesse grupo, vamos sempre estar juntos para a melhora do nosso paciente. Obrigada pela atenção.